Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão preparados para uma aula de exercícios? Bom, hoje eu vou estar passando alguns exercícios sobre divisores, tá? Vamos ver se vocês entenderam a aula passada, né? Sobre os divisores. Vamos tentar? Vamos lá comigo então? Bora lá! Vamos iniciar então, né, os exercícios. Número 1. Escreva os divisores dos seguintes números naturais. Então, antes eu coloquei dois exemplos aí. Os divisores de 18. Então, eu vou pegar o 18 e eu vou dividir por os números naturais do 1 até ele mesmo, até o 18. Então, eu escrevi aí todos os números e eu circulei aqueles em que a divisão foi exata. Então, aí a divisão 18 dividido por 1 deu a divisão exata, por 2 também, por 3, por 4 não, 5 não, 6 deu exata, 7, 8, 9 sim, e depois só o 18. Então, lembrando daquela dica que eu dei para vocês no vídeo anterior, chegando na metade do número, o próximo divisor seria ele. Olha nesse exemplo aí, metade de 18 é o 9. O próximo divisor é ele mesmo, certo? Existem alguns casos em que não conseguimos achar a metade um número natural. Por exemplo, o de baixo aí, divisores de 9. 1, 3 e 9. Então, olha aí, eu vou dividir o 9 por todos os números, do 1 até o 9, e eu vou circular aqueles em que a divisão foi exata, que no caso, esses três números aí. Pensando lá no caso da metade. Metade de 9 seria 4,5. Só que o 4,5 não é um número natural, então eu vou pensar no número anterior a ele. Então, o número anterior a ele foi o 3, que deu a divisão exata, né? Então, o próximo número seria o 9. Então, eu encontrei aí os divisores de 9, que é 1, 3 e o 9. Certo? Então, faça a mesma coisa com os divisores de 10, na letra A, né? Na letra B, 16, na letra C, 8 e na letra D, 5, ok? Então, aperta o pause, tenta responder dessa maneira, depois aperta o play para conferir suas respostas, ok? Bom, agora que você já resolveu, vamos conferir. Então, os divisores de 10. Então, eu dividi o 10 pelos números naturais, do 1 até o 10. Então, eu encontrei aí o 1, o 2, o 5 e o 10, tá? Aqueles que a divisão foi exata. Divisores de 16, eu encontrei 1, 2, 4, 8 e 16. Os divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. E os de 5, 1 e 5. Olha aí os de 5. Eu só encontrei esses dois. Então, isso aí é uma característica que nós vamos estar estudando dos números primos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo somente dos números primos. No caso, esse aí é um número primo, porque ele divide por 1 e por ele mesmo. E os divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20, certo? E aí, você conseguiu? Questão número 2. Responda usando apenas esses números, então esses que estão aí, tá? Letra A. Qual é divisor de 32? Então, vocês vão pensar que número desses que estão aí, que eu consigo dividir 32, que dá para dividir o 32. Então, vocês vão pensar, o 32 dá para dividir por 14? Dá para dividir por 35? Então, olha e vê qual desses que é o divisor e coloca aí, tá? Letra B. 5 é divisor de que número? Então, o 5, que número que está aí que dá para dividir por 5? Coloca aí na frente. 7 é divisor de dois números. Quais são? Então, tem dois números aí que eu consigo dividir por 7. Então, vocês vão ver quais são e colocar aí na frente. Letra D. Quais são os dois divisores de 12? Então, tem dois números que dá para dividir o 12. Vocês vão ver quais são, coloca aí na frente, tá? Então, aperta o pause, responda os exercícios com calma, né? Vai pensando, fazendo, revisando. E depois aperta o play para poder conferir as respostas, ok? Agora que você já resolveu, vamos conferir.
Então, a letra A, qual é o divisor de 32? Então, o número 8, porque se eu pegar o 32 e dividir por 8, eu vou ter uma divisão exata, certo? 5 é divisor de que número? Então, desses números aí, o único que dá para dividir por 5 é o número 35, certo? Então, 5 é divisor do número 35. 7 é divisor de dois números. Quais são? Então, tem dois números aí que dá para dividir por 7. 14 e o 35, porque se eu dividir o 14 por 7, eu vou conseguir uma divisão exata. E o 35 também, dividido por 7, dá uma divisão exata. A letra D, quais são os dois divisores de 12? Então, dois números aí que dá para dividir por 12, né? 12 dividido por 6 e 12 dividido por 12. Então, esses são os dois divisores de 12, ok? E aí, como você foi? Espero que tenha acertado. Questão número 3. Determine os divisores de 24 menores que 10. Então, vocês vão fazer o seguinte, 24 vai começar a dividir por 1, por 2, por 3. Lembra da metade, tá? Chegou na metade, próximo a ele. Tá, mas eu quero os divisores menores que 10. Então, a metade de 24, qual é a metade de 24? Pensa aí. Se você falou 12, está correto. Então, vai ser os números divisores menores que 12 aí, tá? Porque se é menores que 10, então 12 já não vai entrar nesses números aí. Então, tentam achar quais são e depois coloquem aí. Então, aperta o pause, tenta responder, depois aperta o play para conferir as respostas, ok? Agora que você já resolveu, vamos conferir. Então, olha aí. Os meus divisores são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 não dá para dividir, né? Por 24, com 24 não dá para dividir por 5, aí dá para dividir por 6, por 7 não, por 8, depois seria por 12, né? 9 não dá, 10, 11, 12, 12 já é metade. Só que o 12, ele é maior que 10, e eu quero os números divisores menores que 10. Então, eu vou terminar no 8, ok? E aí, você acertou? Questão número 4. Quais são os divisores de 15, que também são divisores de 25? Então, aí, vocês vão estar encontrando os divisores comuns, que está nos dois. Então, primeiro acha os divisores de 15, depois acha os divisores de 25. Aí, vocês vão ver o que estão nos dois, que eles repetem, certo? Aperta o pause e tenta responder. Agora que você já respondeu, vamos conferir. Então, os divisores de 15, olha aí, é o 1, 3, 5, 15. Os divisores de 25, 1, 5 e 25. Então, os que se estão repetindo nos dois é o 1 e o 5. Então, os divisores de 15, que também são divisores de 25, são 1 e 5. E aí, você acertou? Questão número 5. Verifique se 6 é um divisor de. Aí vocês vão colocar na frente sim ou não. Então, 6 é divisor de 26? Se eu dividir 26 por 6, vai dar uma divisão exata? Se for sim, coloca sim. Se for não, coloca não, tá? 6 é divisor de 48? Vê se dá para dividir, coloca sim ou não, tá? Assim faça com todos. 24, 60 e 35. Então, aperta o pause, responda, depois confere as respostas. Agora que você já resolveu, vamos conferir. Então, 6 não é divisor de 26, porque a divisão não é exata, certo? 6 é divisor de 48, porque 48 dividido por 6, eu tenho uma divisão exata. Também é divisor de 24, porque se eu dividir 24 por 6, minha divisão é exata. 6 também é divisor de 60, porque 60 dividido por 6 tem uma divisão exata. E não é divisor de 35, porque 35 não dá para dividir por 6, a divisão não é exata, certo? E aí, você acertou? Vamos lá então para o último exercício, número 6.
Fábio tem uma coleção de 30 miniaturas de carros. Ele deseja colocar esses carrinhos em caixas, todas com a mesma quantidade de carrinhos. Quantas são as possibilidades de formar essas caixas? Bom, então ele tem 30 miniaturas, ele quer dividir em caixas, só que não pode sobrar, tá? Então eu vou pensar, se eu posso usar uma caixa com os 30, né? Posso usar 2 caixas com 15 cada um, posso usar 3 caixas com uma quantidade de carrinhos nas 3, né? No caso daria 10 cada um, e assim por diante. Então, o que eu estou fazendo aqui nada mais é que eu estar encontrando os divisores de 30, tá? Então, aí vocês encontram os divisores de 30, escreva caixas com um carrinho, caixas com 2, assim por diante, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, façam aí, pensa aí, o 30, vocês vão dividir por 1, vai dividir por 2, por 3, aqueles que a divisão for exata, então vocês vão utilizar aí como divisores e como seria como as caixas, né, que ele estaria colocando os carrinhos, tá bom? Aperta o pause e tenta responder. Agora que você já respondeu, vamos conferir. Então, eu achei os divisores de 30, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, olha aí, o 15 é a metade, depois já foi pro 30. Então, aí depois eu escrevi, ó, caixas com um carrinho, né? Várias caixas, então daria 30 caixas aí com um carrinho. Caixas com 2 carrinhos cada uma, certo? Dariam 2 carrinhos cada uma, 30 dividido por 2 dá 15, então seria 15 caixas aí no caso. Caixas com 3 carrinhos, caixas com 4, com 5, com 6, com 10, com 15 e uma caixa no caso com 30 carrinhos. Então essas são as possibilidades do Fábio colocar esses carrinhos em caixas, ok? Espero que você tenha entendido e tenha acertado, certo? E aí, pessoal, como vocês foram na aula de exercícios? Espero que tenham ido bem. Acertaram todas? Mas se não acertou, não tem problema, tá? Próxima vocês conseguem. O importante é aprender, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aqui encerramos a nossa aula de exercícios, ok? Se espero no próximo vídeo, hein? Tchau!